Estamos estudando juntos o livro de Josué, a vida desse homem incrível. E hoje vamos avançar um pouco mais e vamos para o capítulo 2 de Josué, que você pode manter aberto. Nós vamos ler o texto daqui a pouco, mas estamos falando a respeito da diferença entre transição e problemas. A maioria de nós estamos acostumados com mudanças que acontecem rápido, problemas que sobressaltam a nossa vida. Mas, irmãos, temos que ficar de olho nas transições. Geralmente mudanças, problemas acontecem do lado de fora da nossa vida, mas Deus usa todas essas circunstâncias ao nosso redor para mudar a gente lá dentro, fazendo de lutas que passamos em genuínas transições. Lá está o nosso personagem Josué. No primeiro capítulo, esse homem não diz uma palavra diante de Deus, ele só ouve. É o que ele está fazendo, ouvindo, e Deus falando. Agora, capítulo 2, ele tem que começar a agir. E amados irmãos, esta é a nossa vida. Depois de ouvirmos a voz de Deus, temos que agir. E talvez o grande desafio que vivamos nesse tempo é a tal da ação. Oramos bastante às vezes buscamos a Deus de diferentes formas, ouvimos realmente a voz de Deus por tudo quanto é canto da nossa vida, mas não tomamos uma ação. E agora é o que vai acontecer com o nosso personagem Josué. Como se Deus dissesse: olha, até aqui você acompanhou meu servo Moisés já morreu, eu mostrei a terra prometida para ele, aquela terra que jurei como herança aos vossos pais, mas agora Moisés já tombou no campo de batalha. Josué, agora é você que assume o povo, e da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei com você. Então somente me obedeça, não ande nem para a direita nem para a esquerda, seja firmado na palavra de Deus, e eu serei com você até o fim da sua história, e tudo que você fizer será bem sucedido. É a promessa que Deus faz, Ele ouve. E agora nesse texto que vamos ler, Deus diz assim: avisa ao povo de Israel, o meu povo, que é tempo de levantarmos acampamento e é tempo de partirmos para a terra que eu jurei aos teus antepassados. Sempre quando Deus nos leva a uma transição na vida, Ele quer da nossa parte uma ação. E eu sei que há pessoas que são extremamente reativas, precisam ser quase empurrados para poder fazer alguma coisa. Isso depende muito do temperamento de cada um de nós. Nesse mosaico divino, Deus dividiu o seu povo e deu temperamentos a nós, no plural, temperamentos. E algumas pessoas são simplesmente reativas, você tem que quase que empurrar. Você tem alguém na tua casa que você tem que empurrar para fazer as coisas? Eu sei que as mulheres já estão dizendo: pastor, aquela torneira está pingando há dias. Eu sei, não é fácil estar perto de um homem que tem que ser reativo, tem que empurrar. Mas irmãos, nós estamos ensinando um princípio bíblico. Sempre quando Deus nos conscientiza que é tempo de transicionar, de sair de um ponto e ir para outro, o que Deus faz é pedir logo depois o seguinte: haja, e nós temos que agir. A julgar por declaração de imposto de renda, por exemplo. Tem gente que deixa tudo para o último dia. Você se lembra daquele tempo que a gente colocava num disquete e tinha que levar para uma agência do Banco do Brasil, essa história toda, Caixa Econômica? Eu me lembro da reportagem dizendo que tem uma fila de não sei quantas pessoas antes da meia-noite para eles colocar lá no banco. O banco já estava fechado, estavam jogando lá para dentro o envelope. Eu falo: gente, parece que nós somos muito frágeis em ação. Temos que resolver um problema e a gente vai protelando, vai empurrando com a barriga, vai empurrando para frente. Deus não quis isso do seu povo. Ele disse: eu já preparei vocês. Durante esses 400 anos,
Vocês foram preparados para a transição. Meu servo Moisés morreu, agora é com você, Josué. Josué, simplesmente ouça o que eu te digo, e agora, por favor, vire a página da sua Bíblia, naquele tempo era rolo, desenrole o rolo, e eu digo para você, desenrole tua vida, porque às vezes tem crente que tem vida enrolada mesmo. Desenrole e parta para a ação. É tempo de agir. Muitas vezes a água já passou do nosso calcanhar, já está batendo na cintura, nós vamos morrer afogados e a gente não faz nada. Parece que em transição Deus diz o seguinte: parta para a ação. Aliás, até a própria palavra oração implica nisso. Orar e agir. Oração. Você deve orar, mas você deve agir também. E o grande problema nosso é que nós não agimos. Principalmente quando os problemas tangem relacionamentos, sua vida conjugal, uma decisão a respeito de um filho, você fica enrolando. E dinheiro. Dinheiro para mim é a parte mais sensível de um cristão. Alguns dizem que é a reputação, eu acho que não. É dinheiro. Tocou na vida financeira, pronto, o homem vira um bicho. Era um gatinho, virou um bicho agora. Mas irmãos, quantos de nós estamos protelando enquanto Deus diz, é tempo de agir? Estamos vendo que o inimigo está saqueando o nosso lar, está roubando, matando e destruindo, e a gente fica contemplando. Ficamos contemplativos porque diz assim, é filho mesmo, ele está com esse jeito agora, ele quer andar por esses caminhos e tudo mais. Irmãos, enquanto o filho não for casado, e a gente não abençoar lá no altar, é filho nosso. E depois disso continua filho para sempre. Mas até o dia do altar, quando a gente diz assim, tchau meu amigo, agora é com você, está dentro de casa, está debaixo da nossa autoridade, quem manda lá é quem? Não sei, tenho minhas dúvidas. Estou achando que quando nasce uma criança, nasce um rei. E pai e mãe vira súdito. É a impressão que eu tenho. Porque deixamos tudo passar, em nome da modernidade, em nome de dar um tempo a mais, e as coisas vão ficando cada vez pior. Já viu sociedade? Está ruim a sociedade. Mas a gente diz, não tem importância, eu acredito que Deus é bondoso. Lá na curva da ribanceira ele vai mudar. Só vai ficando pior. Porque naquele momento Deus diz, é tempo de transição, assuma as rédeas. Meu povo, se levante, eu os tenho chamado para liderar e para abençoar. Liderem, ajam. E agora é a lição de Josué, eu tenho que agir agora. E Deus dá expressamente, lembrando que Josué vivia no tempo da lei, ele diz assim, passe pelo arraial, mande notícias pelos líderes das tribos, e diz que é tempo de partir, é tempo de partir. Faça o seguinte, coloca os sacerdotes à frente, coloque os sacerdotes na frente, ele junto com a arca do testemunho, e logo em seguida, e ao redor deles, numa distância de quase 1 quilômetro, você vai colocar 40 mil homens armados para a batalha. Esse era o exército de Israel nesse tempo. 40 mil homens preparados para entrar na terra prometida. Não pense os irmãos que depois que caiu os muros de Jericó, eles ficaram lá belos e folgados. Não, irmãos. Se você for hoje a Israel, os jovens estão andando pelo shopping center com uma metralhadora debaixo do braço. Sempre foi guerra, sempre foi luta. É território que a gente não sabe explicar. 40 mil soldados. É gente. E agora, antes de partir, ele diz assim, olha, lá atrás nós circuncidamos todos os homens, mas a maioria deles morreram no deserto por causa da desobediência deles. E agora, antes de vocês darem outro passo, eu mando instrução, pode circuncidar todo macho nascido, pode circuncidar. E todo mundo ficou adoentado, porque fazer aquela operação de fimose com pedra fina, irmãos, era um negócio meio dolorido, viu, irmão? Só de pensar já dói.
é pegar a pedra fina, arrancar o prepúcio dos pênis e dizendo a cada homem, da tua relação sexual, da tua coxa, como diz a Bíblia quando quer ser boazinha com a gente, para não espantar as mulheres, não é? Que diz, então foi lá os filhos, não é? Os filhos de Jacó pediam a bênção, e eles puseram a mão na coxa. Irmãos, aquele texto é um pouco obsceno, viu? Eles colocaram a mão na genitália do pai. Era assim que se transmitia a bênção, é pela fecundação. E agora diz assim, tudo que nascer a partir deste ponto será consagrado ao Deus Altíssimo. Era lei. E o pessoal ficou doente. E depois de dias se recuperaram. E Deus diz, mande os levitas, mande 40 mil homens, e agora passe esse Jordão, porque eu tenho dado a vocês a terra que prometi aos vossos pais. No dia seguinte, irmãos, eles foram lá, estavam enjoados de maná. Vocês se lembram do maná? Que a do bando dá? Irmãos, eles tinham 40 anos comido maná, de manhã, à tarde e à noite. Era maná enrolado, maná no risole, era maná de tudo quanto é jeito. Mas agora Deus diz, nós vamos comer do fruto dessa terra. O povo está tão acostumado que as mães mandavam as crianças ir buscar o maná. O maná era como se fosse um algodão doce, viu, irmãos? É como se fosse um algodão doce. Já pegou algodão doce na mão? Era daquele jeito, só não era doce. Não era adocicado, mas tinha um grau de doçura. Eles pegavam aquilo como se fosse um algodão doce. Faziam uma bolota e trazia para casa para ser o pão para cozinhar. É assim que Deus sustentou o seu povo durante todos aqueles anos. Quando Deus disse é tempo de ir embora, sabe o que aconteceu na manhã do dia seguinte? Acabou o maná. As mães disseram, menino, vai buscar o maná. E eles foram lá fora e voltaram, mãe, não tem maná. Acho que alguém se esqueceu que a do bando dá. Alguém esqueceu. Cada um voltou para sua casa e disse, o que faremos? Vocês vão ter que agir agora, porque vocês vão entrar na terra prometida e vocês vão comer o que a terra está dando. É dela que vocês devem se alimentar. Eu vou mudar o acampamento um pouquinho, e onde vocês assentarem o próximo acampamento, antes do Jordão, vocês terão já o fruto da terra para você comer. Pode dizer que é isso que aconteceu. Quando eles mandaram as crianças lá, estava o fruto da terra. Porque Deus queria, a partir de agora, é com vocês. É ação. A maioria de nós estamos preparados até para a transição, mas não estamos preparados para a ação. Meu irmão, minha irmã, é tempo de agirmos. Nos diz assim o texto da palavra de Deus, em Josué capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Irmãos, fiquem tranquilos que eles não foram se prostituir. Ela era dona também da pensão. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disto, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. E ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corro atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, é uma maneira da Bíblia dizer que ela estava mentindo. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse,
sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha que declaração, irmãos, eu acho que ela participou da escola bíblica dominical. Uma mulher desta, com essa reputação, vai ser melhor do que muito crente, ó. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com a Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, que vocês serão bondosas para com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livra-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês. Olha a proposta dessa mulher. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que ela morava fazia parte do muro da cidade, a cidade de Jericó. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondem-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrada este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para dentro da sua casa ou a sua casa, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém não toque nessa pessoa. Se você contar com o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram. Boa negociante essa mulher, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na sua janela, ou na janela. Quando partiram, foram para a montanha, e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressaram. Estes o procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhes contaram o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossa mão. Todos estão apavorados por nossa causa. Amém. Deixa eu perguntar só uma coisa. Quantos versículos você leu esta semana? Se você leu comigo 24 versículos, e você essa semana não leu 24 versículos da palavra de Deus, alguma coisa está errada com você, meu irmão. A palavra de Deus é a verdade. Você pode ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, mas há um fracasso veemente na sua vida: a tua comunhão, a tua intimidade com Deus. Deus anda com saudades de muitos de vocês, que estão distantes da leitura da palavra dEle. Desta palavra não se aparte nem para a direita nem pela esquerda. Repouse os seus olhos na palavra de Deus, se alimente dela e seja instruído e abençoado pelo Deus Altíssimo. Prossigamos. Raabe é a personagem agora principal. Parece que os holofotes saem de Josué, filho de Num, e agora vamos para uma mulher com uma reputação duvidosa. Raabe.
Imagine você por um momento que aquela mulher fez um pequeno relato a respeito de tudo o que o povo entendia a respeito do Deus de Israel. Em poucas palavras, elas resumiram de maneira perfeita. Nós ouvimos falar da maneira que vocês saíram do Jordão, como vocês atravessaram o grande mar, como vocês foram realmente cuidados e sustentados durante todos esses anos no deserto. Sem dúvida alguma, o Deus de Israel é o Deus maior que existe nos céus e na terra, não há nenhum outro. Naquele momento ela depõe todos os deuses que os de Jericó seguiam. Segundo a tradição, havia 7 deuses na cidade de Jericó. Para cada dia da semana havia um deus que cuidava de um dia e era o guardião daquele dia. E todas as semanas, conforme as mudanças das luas, eles eram adorados e venerados. Eles não tinham um deus, eles tinham 7 deuses. Mas essa mulher diz assim: espias é tudo Deus com D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo, só o Deus de Israel. Temos ouvido a sua fama e estamos todos apavorados. A ideia que se tem aqui é que ela tinha de fato uma casa de prostituição. E ao mesmo tempo morava na cidade, na beira do muro, por onde os espias puderam fugir, amarrados naquela corda, para fugir, como espias que foram enviados. Me parece que durante 440 anos, como a gente pode ler em Gênesis 15, 16, Deus desejou fazer o que Ele fez. Não temos como entender os caminhos de Deus. Por que 400 anos? Por que outros 40 anos? Por que isso, aquilo? Só sabemos que no cerne dessa questão, quando a história se afunila, está a desobediência do povo de Israel. E como dissemos hoje cedo, obedeça a Deus e deixe todas as consequências da sua vida nas mãos de Deus. Deus vai cuidar de você. Simplesmente obedeça. E agora mais uma prova de obediência. Tanto é que essa mulher, reconhecendo os 2 espias, já propôs um negócio. E dizendo: eu poupo vocês, vocês poupam a minha família. Dá para fazer negócio? Irmãos, na face da terra é fácil a gente negociar com o judeu. Eles são bons nisso. Claro que se aquela mulher disse secretamente que os espias estavam ali, eles morreriam. Nesse momento, aqueles homens estão tentando salvar as suas próprias peles. É o que está acontecendo. É uma história humana de uma prostituta e 2 homens de Deus, espiões, espias, que foram enviados por Deus para realmente fugir da ira dos homens daquela cidade. É um drama humano. Mas lembre-se que a gente está falando de transição e não de mudança apenas. Se fosse mudança, eles diriam para ela: ó, tudo que você pedir para nós a gente faz, tá? Tá, mas ó, só não dá um grito aí e diz que nós estamos aqui, ó, fica numa boa, e a gente vai sair, de noite a gente vai pular aqui pela tua janela, nós vamos embora e você nunca mais vai nos ver. Quando chegasse lá embaixo, olharia para trás e dizia assim: quando nós fomos invadir a cidade, destrói tudo, mata ela também, mata tudo. Não, eles não estavam fugindo de um problema, eles estavam entendendo que era uma transição. E essa transição é muito preciosa, porque em tempos de lutas e problemas, como Israel vai viver agora, Deus nos ensina de uma maneira muito gostosa a ser pacientes. Você é uma pessoa de paciência? A história de Israel é uma história de paciência. Nos tempos de lutas e problemas, Deus na transição nos ensina a sermos pacientes. E essa é uma palavra chata. Ninguém tem paciência mais. Dias atrás estava num casamento e quando chegou na hora da recepção, um ilustre convidado do casamento me perguntou: pastor, a sua igreja é qual denominação? Eu falei assim: Batista. Tá bom. Ah, que bom, os batistas são bons. Fiquei feliz. Ele disse: pastor, o senhor acredita que uma mulher tem que ser submissa ao seu marido? Acredito. Ele dizia: eu não acredito. Eu falei: pode acreditar. Mas funciona? Eu falei: nem sempre. Mulheres são mulheres. Depende do artigo que ela escolheu. Se o marido for bom,
fiel a Deus, submisso a Deus. Nenhuma mulher que eu conheço tem problema de ser submisso a esse homem. Mas quando o marido não é submisso a Deus, as mulheres esperneiam. E como vamos falar de submissão? E ele fez uma pergunta estratégica. Qual o maior problema com a questão da submissão, pastor? Porque eu já fui casado 3 vezes, não tive nunca uma mulher submissa. Eu sei do que eu estou falando. E o problema é o mesmo que o nosso agora. Paciência. Deus, nos tempos de transição, de crise, de problema, o que Deus quer nos ensinar é paciência. Às vezes você tem que ficar na parte alta de uma casa durante 3 dias, para no momento certo escapar da vingança iminente de um rei cego pelo poder. Você tem que se refugiar numa montanha, que segundo a tradição, era onde habitavam os demônios. Todo demônio da cidade, todos os 7 deuses, mandavam para aquela montanha. Se você quiser ir conosco lá, você pode ir conosco na cidade de Jericó. E quando você chegar na cidade de Jericó, dá para fazer uma refeição num restaurante, onde que o titular fala português. Já viveu na 25 de março. Uma beleza. E a gente diz assim, escuta, conta para nós, qual foi a montanha que os espias se refugiaram? É aquela. Porque todos os deuses dessa cidade mandam o que não presta para lá. E não é que Raabe mandou os espias para lá. Mas havia um motivo. Nenhum soldado daquela cidade colocaria os pés naquela montanha. Eles estariam seguros. Mas tudo isso exige paciência. Sabe o que a gente menos tem na vida? É a tal da paciência. Paciência. Nós queremos que tudo aconteça rápido demais. Irmãos, às vezes uma caminhada que duraria 1 mês, levou 40 anos. E 40 anos em que a roupa do corpo não acabou, não apodreceu, as sandálias, um trocava a sandália com o outro e deu tudo certo. Incrível. Mas tinha que ter paciência. Tinha que ter paciência. Coloque um homem de hoje naquelas condições. Coloque você naquela condição. 40 anos, um pouco menos de 40 anos, no mesmo acampamento. Acordando de manhã e vendo o sol nascer como ele nasce sempre. Não é sol quadrado, mas parecia uma prisão. Vamos hoje ou não? Não. Nada se movimentou. 1º dia, 2º dia, 2ª semana, 3ª semana, 3º mês, 4º mês, 4 anos, 40 anos. Deus ensina a paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso, e o nosso não é o tempo de Deus. No meio da tua luta, seja paciente, porque Deus está com você. Creia no que eu estou dizendo. Às vezes, é alguém que diz assim, pastor, bem que eu podia parar de trabalhar e dedicar minha vida aos meus filhos, à minha família. Mas às vezes não é tempo de parar ainda. No meio da tua transição, fique firme. Há um tempo mais de luta, que a gente não sabe explicar. Mas parece que tem uma coisa que atenta contra nós. E o inimigo das nossas almas sabe que nós somos inquietos. E parece que ele faz uma cortina de fumaça, para que a gente não entenda que Deus está trabalhando às vezes no silêncio. Mesmo naquele dia, como já explicamos tantas vezes nessa igreja, que muitas vezes no palco da nossa vida e da nossa existência, o script está na nossa mão e a gente não consegue ver Deus. E a gente pergunta, Senhor, onde o Senhor está na minha vida? Tu és um Deus presente, Emanuel, mas onde o Senhor está? Fique tranquilo, Ele está lá nos bastidores da sua vida, ensinando para você paciência. E você deve ser uma pessoa paciente. Você ensina os seus filhos a serem pacientes? Ou se eles começam a chorar, você logo entrega? Se começa a estribuchar e cair no chão, você faz mais rápido ainda, para se livrar do problema. Às vezes os pais são assim, sem celular. Chegou no restaurante, você quer comer aquela sopa. Você pega a colher na mão e está aquele pirralho dizendo, dá o celular. Eu quero o celular. Aí você diz, não,
Quem manda lá em casa sou eu. Eu disse sem celular: você não está indo bem na escola, menino? Pirralho. Com todo carinho. É só uma ilustração, irmãos, fique tranquilo. E aí ele começa: não, agora eu vou começar. E pronto. Dá o celular para esse menino. Dá a televisão. Dá tudo. Porque a nossa impaciência muitas vezes destrói o percurso de paciência que Deus quer ensinar para os nossos filhos. A gente quer se livrar do problema. E Deus diz: seja paciente. Ensine que não é uma mudança que está acontecendo na sua vida, é uma transição. E toda transição leva tempo. Construa a transição dentro do seu coração e faça aquilo que é aceitável, porque em tempos de lutas e problemas, Deus sempre desenvolve em nós paciência. Paciência. Ah, como eu gostaria de ir bem rápido. Essa semana a gente se reuniu outro dia com a diretora da igreja e a turma logo perguntou: pastor, e o terreno lá embaixo? Ô irmão, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse cuidar desse processo. Eu ia lá em Alagoas e diria para os caras assim: larga de enrolar. Entrega aquela terra. Dá de presente para nós. E seja abençoado sobre a face da terra. Eu daria o meu jeito, mas não. Deus está dizendo: não é assim que funciona. Você vai entrar na terra prometida. Só que eu estou preparando não a terra prometida para você possuir. Eu estou preparando os homens que vão possuir aquela terra. Nos processos, Deus está preparando quem vai possuir. E não a terra que nós vamos possuir. Que tipo de homem e mulher nós vamos chegar lá. Não que tipo de terra ou homens que nós vamos encontrar lá. Ele está trabalhando dentro do nosso coração. E a gente muitas vezes se desespera. Irmãs em Cristo, de vez em quando vocês colocam uma pilha na vida daquele homem, teu marido, para que ele faça tudo bem rápido. Tem que tomar. Já viu mulher quando quer mudar um sofá? Quebrou o pé do sofá. O marido diz assim: estamos apertados. Coloca uma lista telefônica lá. Agora nem dá para fazer isso mais. Não tem mais lista telefônica. No meu tempo tinha lista telefônica, agora não tem mais. Coloca uma lata lá. E aquela mulher impaciente vai ficar gotejando. Tim, 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 tim. Diz assim: vamos receber minha mãe? Ah, com esse sofá não dá, meu filho. Minha sogra querida e amada, idolatrada, salve, salve, não posso recebê-la com o pé quebrado. Ela é um pouco gordinha, fora do peso. Daqui que ela cai e quebra o dedinho, já pensou? Não tem jeito. O camarada vai na Casa Bahia e compra em 36 vezes. Paga 3 sofás, mas eu quero estancar aquela goteira daquela mulher. Mas irmãs, não fique triste, porque já viu o homem quando quer trocar um carro, quer trocar um celular, quer trocar uma televisão agora de 80 polegadas, eles ficam chato, enjoado, não é? Já viu? Ficam até com cara de doente. Já viu um homem com resfriado? Irmãos, olha, homem com resfriado tem que internar na UTI. A mulher dá luz a 4 filhos, quase morre, estribucha, geme e está firme no final do parto. E ainda ele diz, segura no braço assim: meu filho. Eu acho que a mulher tinha que carregar a barriga e o homem tinha que dar a luz. Tinha que ser um negócio mais ou menos assim, para equilibrar. Mas em todos esses processos, o pastor está simplesmente ilustrando aquilo que é óbvio, que Deus quer desenvolver em nós paciência. Nos processos da nossa vida, aqueles que importam em transição, eu preciso aprender a ter paciência. Paciência. E essa é uma palavra que nós não gostamos muito nesses dias. Em segundo lugar, em tempos de lutas como é este, de transição, como aconteceu com o povo de Israel, Deus nos ensina a amar as pessoas do jeito que elas são. Isso é Raabe. Veja só. Não havia ainda um corpo votado.
a respeito do que era sagrado e o que era profano de maneira nítida no coração das pessoas. Isso vai se tornar muito nítido quando o povo de Israel começa a cultuar a Deus na terra prometida já. Aí o sistema de culto fica estabelecido. Mas, por exemplo, se um homem se aproximasse mais do que um côvado, côvado é a medida da ponta do dedo até o seu cotovelo, isso é um côvado. Se um homem se aproximasse um côvado de uma mulher, uma prostituta, ele já estaria contaminado segundo a lei. Tinha que manter distância. E as mulheres eram muito conhecidas naquele tempo, porque havia algo diferente, não era nas vestes das mulheres, normalmente era o tamanho do cabelo de uma mulher prostituta. Era uma moda. Todos conseguiam distinguir. E as mulheres casadas, prometidas em casamento, elas usavam uma espécie de turbante que não permitia ver um pedacinho do seu cabelo. Era a tradição, tanto de Israel como dos outros povos. Então era nítido tudo isso. Agora veja a circunstância, eles entram na cidade, dão uma olhada em todo o exército, percebe quão fortificada era aquela cidade, porque era uma cidade toda murada, e agora então eles precisam sair, só que na hora de sair eles já perceberam que eles estavam sendo seguidos, porque durante não dias, mas durante anos, os reis de Jericó deram instrução, quando vier alguém deles, para comprar, para vender, para pedir alguma coisa, fique de olho, porque esse povo vai vir, e essa é a terra que Deus prometeu para ele, da além do Jordão, nós seremos aniquilados. O temor tomava conta do coração de todos, eles foram facilmente identificados, porque irmãos, depois de trocar sapato, sandália e roupa 40 anos, só de olhar para um judeu você já sabia que ele não era nada fashion. Você não conseguia ver ali, entendeu? Uma marca, Tommy Hilfiger, nada daquilo. Basicamente o povo de Israel estava vestido decentemente, porém como trapos. Era muito fácil notá-los. A fala deles os condenava, porque depois de ter passado tantos anos no Egito, eles misturaram a língua hebraica com uma meia língua egípcia. Era muito fácil identificá-los. Tudo declarava, tudo era contra eles. Mas mesmo assim o servo de Deus chamado Josué, filho de Num, diz assim, vai espiar a terra e traga notícia para mim. Eles entraram e agora eles têm um problema, eles estão sendo vigiados. Eles se refugiam. E se refugiam no interior de uma casa, e lá está Raabe. Parece que Deus agora vai tirar esta mulher Raabe de um ponto obscuro da história e vai iluminar a sua vida. Pura graça de Deus, que naquele tempo não se chamava de graça, porque naquele tempo tudo era lei. Lei. A palavra tinha que ser cumprida. E agora é o contexto da história que nós contamos. Aí você consegue perceber que paciência e agora amar as pessoas do jeito que elas são, vai mudar toda a história do povo adentrando a Jericó. É a primeira vez que Deus diz assim, notem as pessoas que não são do nosso povo. E aí está inserido todos nós que somos gentis, a não ser aqui nessa igreja 5 descendentes de judeus. Todos nós somos gentis. Deus em Raabe olhou para os gentios. Deus se importou. E nessa área aqui, Deus tem que trabalhar muito com o povo dele, porque nós somos preconceituosos. Dizemos que não, mas temos preconceitos. Dizemos que amamos a todos, mas a gente tem a lista de quem nós queremos amar. E agora, por pura vontade divina, eu tenho que negociar, eu tenho que tratar com uma mulher que não tem o mínimo temor de Deus. Ela só teme a Deus por causa da história que ela ouviu falar. Mas será que essa não é a nossa vida até hoje? Quantas negociações você fez com pessoas que não são de Deus?
Quantos relacionamentos você esteve num banco de uma universidade com pessoas que nem acreditam em Deus? Quantas vezes você teve que ter respeito por um professor que na verdade acredita que o homem veio do macaco? Quantas vezes, isso é o relacionamento nosso. Parece que lá Deus está preparando o seu povo para que a gente retire do nosso coração preconceito e aceite as coisas como elas serão. Porque eu não estou mais no deserto com Deus, eu estou entrando na terra prometida com Deus. O memorial não é de mudanças, o memorial é de transição. Então Deus quer mudar alguma coisa aqui dentro do nosso coração. Como a lei valia, o diálogo deles é esse: se você fizer isto, se você colocar a tua família dentro dessa casa de onde nós estamos saindo, se você pendurar realmente um cordão vermelho na porta da sua casa, por você ter nos poupado, nós te pouparemos. É isso que vai acontecer contigo. É um jeito estranho da gente enxergar a lei de Deus, porque ela foi bondosa para com aqueles homens. E pode tirar, irmãos, qualquer sentimento sexual, alguma coisa mais pejorativa, porque não é disso que o texto está tratando. A palavra escolhida aqui são palavras que remontam à santidade de Deus e não à perversão humana. Fiquem tranquilos, tá bom? Se as irmãs estão agora já julgando Raabe, fique tranquila, porque a linguagem aqui não é de prostituição. A linguagem é de preservar a vida, porque os judeus vão chegar e eles vão dominar a terra e vão matar a todos a fio da espada, porque naquela terra Deus ordenava: morram todos, tomem a terra que eu jurei aos seus pais. Era lei, olho por olho, dente por dente. Mas quando a gente olha para os versículos de 12 a 19, surge um outro cenário. Me parece que em tempos de lutas e problemas na nossa transição, nós precisamos aprender a viver o inacreditável de Deus, porque agora o inacreditável vai acontecer. E qual que é o inacreditável? Aqueles homens foram poupados de uma maneira divina. Porque, irmãos, quando a gente estuda o texto, e os arqueólogos dizem, por exemplo, a altura e o desnível da cidade, quando estuda a altura dos muros, quando estuda tudo isso, irmãos, é uma coisa quase que insólita o que aconteceu com esses homens. Se lá em cima, naquele lugar alto, havia panos coloridos, onde eles se refugiaram debaixo daquela montanha de panos para não serem pegos, porque a casa foi visitada pelos soldados. Agora, aqueles panos vão servir de corda, e a corda vai ser o símbolo do livramento. Porque Deus queria os espias de volta para dar o seu relatório. Me parece claramente que Deus vai conosco, até em missões impossíveis. Porque missão impossível é essa aqui, não aquela de Hollywood, nem a versão 1, 2, 3, 4, 5, é essa aqui. Porque sair daquela altura, saindo por aquela janela, escapar ileso, se refugiar na montanha dos demônios, para depois voltar às terras que Israel ocupava, é um milagre. Me parece que Deus sempre opera o inacreditável, quando eu tenho paciência suficiente para crer nele. Quando eu espero em Deus e quando eu respeito pessoas. Se você respeita pessoas, você é uma pessoa que desenvolve paciência, pode ter certeza que o inacreditável vai acontecer na sua vida. É o que a história nos mostra. O drama se sucede numa linguagem que dá para realmente fazer uma novela bem embolada. Porque eles fazem exatamente o que aquela mulher disse. Eles estavam ali para obedecer o que Deus mandou, mas agora eles obedecem o que a mulher mandou. E talvez você diga assim: pastor, esse processo é confuso. Mas parece que com Deus é assim mesmo. Outro dia estávamos aqui nesse púlpito, naquele motoculto, falando sobre Marcos capítulo 5. Jesus pega um barco, atravessa até a outra banda do rio. Quando chega lá, sai do meio das sepulturas um homem possuído por uma legião de demônios. E os demônios falam com o Filho de Deus. E o Filho de Deus dá ouvido aos demônios.
Eles dizem: Senhor, não nos mande para qualquer parte árida do mundo, permite estar com os porcos. E Jesus diz: sim, pode ir. Jesus falou com demônios, ouviu os demônios e disse sim. Os irmãos sabem da história. Os demônios, aquela legião, adentraram nos porcos e os porcos se precipitaram. E morreram todos afogados. E agora que aquele homem estava limpo, todos os demônios pela palavra de Jesus foi tirado, esse homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Sabe o que Jesus diz? Não. Mas pastor, isso é imprevisível. Como que a gente entende os processos de Deus? Nós nunca vamos entender os caminhos de Deus. Nós somos pequenos demais para entender o amanhã. Só somos suficientemente para julgar o presente e nada mais além disto. Nossa mente é curta demais. Deus tem todo o domínio sobre todas as coisas, nós não. É claro que, como eu brinco com os irmãos às vezes, eu fico imaginando num tempo como hoje, que testemunho o endemoniado gadareno teria, né, irmãos? Já pensou um culto da noite em Boas Novas com o endemoniado gadareno? Venham todos, o endemoniado gadareno vai dar o testemunho. Irmãos, ia lotar a igreja, ia ter apelo e multidões iam se converter. Eu fico imaginando Pedro, Filipe e André disseram: vamos levar esse cara com a gente. O camarada comia os corpos apodrecidos. Tentaram amarrar as pés e as mãos, ele quebrava aquelas correntes como se fossem migalhas. Agora ele se converteu, vai andar conosco, que testemunho dele abrir a boca e multidões vão se converter. E ele diz: mestre, posso te seguir? Jesus disse: não. Volta para a tua cidade, volta para a tua casa e diga a todos da sua casa quão grandes coisas o Senhor Deus fez por você. E aí o ex-endemoniado, o ex-gadareno, o ex-comedor de corpos, o ex-encarcerado, o voltou. Mais tarde, quando o evangelho cresce, os discípulos encontram uma igreja prontinha lá. Quem foi o primeiro pastor? O ex. Ele não tem nem nome. Mas o nosso Deus, que tem um controle da história, Ele chama todos pelo nome e Ele sabe a história. Por isso talvez seja tempo da gente diminuir o preconceito de qualquer pessoa e intencionalmente ver possibilidades de Deus na vida das pessoas. E assim pregarmos esse evangelho a tempo e fora de tempo. Esse é o tempo. Sabe por quê? O que Deus vai fazer, nós não sabemos. Tem muita gente aqui que está me ouvindo agora, que a vida era bem ruinzinha, viu, irmãos? Era gente ruim, só Deus sabe. É, gente ruim, gente de má fama, gente de reputação difícil, gente que batia em todo mundo, gente valente, gente de tudo. E agora, irmãos, depois de Jesus, parece uma dama. Que transformação! Talvez vai lembrar de onde você veio. Aí você diz assim: deixa eu fazer o sinal da cruz aqui, cruz credo, porque eu nasci num lar cristão e tudo mais. Mas quem não nasceu num lar cristão tem cada história. Cada história. Bebeu, fumou, se prostituiu, fez tanta coisa. Claro que agora está perto de você e você diz: meu irmão em Cristo. Mas se você visse esse cara, essa mulher, este homem, você ficaria preocupado. Talvez amedronte algumas mulheres, que vocês às vezes sentam do lado de alguém que era uma prostituta e hoje é mãe de filhos e uma mulher de Deus. Está sentada do teu lado. Sabe quem faz isso? O Deus de Israel continua fazendo. O seu nome é Jeová. A Ele todo louvor e toda honra e toda glória. Porque Ele pega as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Ele é o Deus que faz a sua história.
A história dele não é de pessoas bem comportadas, é de todas as pessoas que querem viver o sonho, a realidade de Deus. E agora, uma mulher vai ser poupada. No domingo que vem, cadê você, Israel? Onde você está, Israel? Eu vi Israel aí, o brilho dele, o brilho do Israel é intenso. Somos irmãos de brilho, Israel. Israel, a semana que vem, para a igreja não se esquecer desta noite, eu quero pedir para que você coloque aqui um umbral de uma porta. Eu quero que você coloque um pano retorcido vermelho. E quero que você coloque aqui a cruz, manchada de sangue. Para que esse povo, quando chegar domingo que vem pela manhã, veja esta cena, porque nós estamos falando disto em Raabe. Nós estamos falando o seguinte: da mesma forma que o povo de Israel, de maneira miraculosa, matou um cordeiro e aspergiu nos umbrais da porta, para que os primogênitos fossem privados de morrerem, aquela morte cruel, que era a última prova sobre o povo de Israel. Aquele cordão vermelho significa que Deus continua cuidando do seu povo. Aquele cordão escarlate é a lembrança que eles saíram de Deus, saíram do Egito e Deus não se esqueceu do seu povo. No meio do deserto, Deus não se esqueceu do seu povo. Até o dia em que Deus imolou o seu filho na cruz do Calvário. Sangue, escarlate, sangue. Para Deus simplesmente concluir esta mensagem para dizer para crentes comportados e não comportados, gente que tem preconceito, gente que não tem preconceito. Quando essa mulher fez o que ela fez, ela ganhou o direito de sobreviver na invasão que vamos contar a semana que vem, quando a cidade de Jericó será destruída. Ela salvou tanto ela quanto a sua família. Mas irmãos, ela a partir dali, ela que gastou anos da sua vida em prostituição, Deus escolheu Raabe para estar conhecendo um bom marido. Desta união surge Boaz, um homem de Deus. Boaz se casa com uma estrangeira, que também dá à luz a Obed. De Obed, da coxa de Obed, segundo a Bíblia, vai nascer Jessé. E de Jessé vai nascer Davi. E Davi está colocado na linhagem do Filho de Deus quando ele nasceu sobre a face da terra. Não nos enganemos, irmãos. Deus não faz nada de sobressalto e nada de improviso. Nosso Deus é intencional em tudo aquilo que Ele faz. Há quem diga que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus escreve certo por linhas certas. Somos nós que vemos as linhas tortas. Muitas vezes pelo nosso próprio preconceito. E agora, Jesus nasce e Ele faz a transição. Terminamos com a palavra transição. Teimosamente, a transição. Dos umbrais da porta, na saída do Egito, não carregue nada com vocês, porque a caminhada vai ser rápida. Não vai dar tempo nem de a massa levedar. Nós vamos comer pães ázimos. Naquele dia, as mulheres perguntaram 4, 5 vezes ao seu marido: você passou o sangue nos umbrais da porta? E o marido falou: já, meu amor. Não, vai lá para ver se dá para ver, porque de repente Deus manda um anjo cego.
porque é anjo da morte, de repente é cego, vai lá e pinta a porta um pouco mais. Passou 2 minutos, ela diz assim, você pintou, você pegou o sangue do cordeiro e passou na porta? Sim, mulher, já passei no umbral, passei na lateralzinha, já pintei tudo. Volta lá e pinta de novo, porque de repente o anjo está muito apressado e eu não quero ver meu filho morrer. Já viu mãe com filho? Mas Deus está dizendo ao meu povo transição, não é mais mudança. Não é um faraó que morreu, não é uma tumba que vocês vão construir para o novo faraó. Não, agora é transição. Vocês vão sair deste Egito e vocês vão caminhar para a terra prometida. E agora, o episódio dos 2 espias, que coisa inacreditável. E agora, aquela trança feita de tecidos, representa a salvação. Do mesmo jeito que eles foram salvos lá, suas vidas foram preservadas aqui. Mas não nos enganemos, irmãos. Quer o povo de Israel no Egito, quer os espias prontos a entrar na terra prometida, apontava para a cruz. Para a cruz. Onde Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morre naquela cruz por todas as pessoas, todos aqueles que viveriam depois da sua morte, como aqueles que viveram antes da sua morte. Ele morreu também para o Raabe. Mas a história não para aí. A história não para aí, igreja. Esta igreja tem um endereço provisório aqui na Vila Zelina. Mas ao homem está declarado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. É céu ou inferno. Não tem outra escolha. Não tem purgatório. É céu ou inferno. E o Cristo dos umbrais, o Cristo dos espias, o Cristo da cruz, de braços abertos, convida todos ao arrependimento. Há um lugar para todos na face da terra, dentro do amor e dos braços desse Deus maravilhoso. E nesta noite, esse mesmo Cristo está aqui, para convidar, quem sabe, alguns de vocês, e dizer, você tem um vazio na tua alma, você tem buscado resposta, você tem dado o teu corpo à prostituição, à destruição. Consagre a sua vida ao Deus Altíssimo e venha viver do jeito que você está, uma nova vida em Cristo Jesus. E aí você vai se tornar uma nova criatura. As coisas velhas serão passadas, eis que tudo vai se fazer novo, pelo poder deste Cristo maravilhoso. Por isso,